A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia, para a honra e glória do nome dele. Meu nome é Rafael Alves, eu sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, e tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia e a sua esposa, pastora Aline Malafaia. E eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor dirigente nosso pastor Eudorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nájela. Então hoje nós estamos aqui nesse vídeo trazendo pré-aulas da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, da editora Betel. Nós estamos no terceiro trimestre de 2024, iniciando o trimestre falando sobre a igreja, a relevância da igreja, sua essência e missão. E hoje nós vamos estar aqui fazendo a pré-aula da lição de número 2, que tem por objetivo, meus irmãos, trazer aqui mais subsídios para que os nossos professores, junto com o auxílio do Espírito Santo e dos seus conhecimentos, possam dar uma aula mais robusta, mais completa para os nossos alunos na Escola Bíblica Dominical, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Já aproveito também para agradecer à empresa COP Betel Rio, assistência de enfermagem domiciliar, porque nos cede esse espaço aqui para que a gente possa estar gravando esse vídeo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Se você quiser conhecer mais um pouquinho sobre essa empresa, só procurar nas redes sociais, no Instagram, @COPBetelRio, você vai ficar conhecendo melhor essa empresa para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E hoje nós vamos estar falando aqui sobre a lição de número 2, a igreja e a relevância para a adoração verdadeira no culto. Então nós vamos ver a importância que a igreja tem para que se consiga realizar um culto aceitável aos olhos do Senhor, um culto verdadeiro, um culto onde tem a palavra do Senhor como centro, um culto cristocêntrico. Então a igreja tem um papel fundamental para poder alcançar esse objetivo de prestar o melhor culto para que o Senhor possa agradecer, o Senhor possa aceitar e engrandecer o nome do Senhor da melhor maneira para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, a gente vai ver nessa lição a importância que a igreja tem nessa adoração verdadeira, qual é a relevância dela para esse culto ser agradável aos olhos do Senhor. Então, nós vamos ter aqui como texto áureo 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, que vai dizer: que fareis, pois, irmão, quando vos ajuntais cada um de vós, tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação? Faça-se tudo para a edificação. Ou seja, está nos orientando aqui o apóstolo Paulo, é que nós façamos tudo com ordem e decência. Se no culto tenha tudo isso, tenha louvor, tenha adoração, tenha batismo com o Espírito Santo, tenha falar em línguas estranhas, tenha interpretação, tenha entrega de revelação, tenha sinais e maravilhas, é muito bom porque a presença do Senhor está ali, mas tudo isso tem que ser feito com ordem e decência para que haja edificação, né? Ele está orientando aqui porque no contexto, lá na igreja de Coríntios, eles tinham muitas disputas, as igrejas tinham muitos dons, e aí cada um queria aparecer mais do que o outro. Aquilo ali estava virando um grupo de disputa e fazendo com que o nome do Senhor fosse deixado de lado, e aquilo ali não estava agradando ao Senhor. Eles estavam fazendo partidarismo, nós somos de Paulo, nós somos de Apolo, estavam se dividindo, cada um queria fazer os seus dons para aparecer mais, e ele está orientando, não é assim, faça tudo com ordem e decência, se juntem para que vocês possam estar se edificando e engrandecendo o nome do Senhor. Então a gente precisa ter esse cuidado. A igreja é importante sim, tem que ter tudo isso sim, mas tudo para edificação. Precisa ser feito tudo com ordem e decência, com a palavra do Senhor como centro e um culto cristocêntrico para a honra e glória do Senhor, que apareça Cristo e que diminua o homem para a honra e glória do nome dele. A verdade aplicada, nós vamos ver. O culto a Deus é a celebração de seu nome, quando expressamos gratidão e adoramos pelo que Ele é e por seus atos poderosos, em conformidade com a Escritura. A verdade aplicada está nos ensinando que a gente deve fazer o culto cristocêntrico. Tudo para Ele, tudo por Ele, tudo por causa dele mesmo.
O culto com nossos dons, com tudo que a gente faz, é para Cristo, não é para nós aparecer. Então a gente tem que ter esse cuidado já na hora de fazer o culto, tem que ser feito para adoração ao nome do Senhor, conforme as suas escrituras. Então a gente tem que ter esse cuidado e a igreja é responsável para orientar os membros, a igreja é responsável para quando houver o ajuntamento de membros, para orientar, para ter uma liturgia no culto que seja guiada pelo Espírito Santo, pela sua palavra, para que o nome do Senhor seja engrandecido para a honra e glória do seu nome. Então destaque isso para o seu aluno. O salmo de referência é o salmo número 122, quando o salmista vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então aqui o Salmo está nos orientando a ter alegria e a casa do Senhor, também a cuidarmos da casa do Senhor, a honrarmos o templo da casa do Senhor, né? Orarmos pela paz de Jerusalém, que era onde ficava o templo. Então a gente precisa ter esse salmo em vista para que o culto seja bem feito. Quando você sair de casa, você não deve ir para o culto como forma mecânica, forma automática, só para cumprir uma obrigação para que alguém te veja lá. Não. Quando a gente vai para o culto, a gente precisa estar com alegria, com euforia, com entusiasmo, porque nós vamos adorar o nome do Senhor Jesus, nós vamos adorar o Rei dos Reis, digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o poder, e vamos ser brindados, presenteados pela presença do Senhor naquele espaço, naquele ambiente, para nos edificarmos para a honra e glória do nome do Senhor. Então, quando você for para a casa do Senhor, destaque isso para o seu aluno, vá com alegria, vá com entusiasmo, porque você está indo para o melhor lugar, que é para louvar e engrandecer o nome do Senhor. E aí a gente vai entrando na lição propriamente dita, e o capítulo 1 ele vai falar, o culto é relevante porque é bíblico, né? Então, a gente entende que cultuar a Deus é uma ordenança bíblica. Foi Jesus, né, que ensinou que a adoração deve ser em espírito e em verdade. Mas se a gente for olhar também, a gente vai perceber que a adoração também é feita em grupo, é coletiva, precisa ter um local, precisa ter tudo que é necessário para adorar o Senhor. Então, o culto não é apenas o lugar formal, ali a igreja onde nós estamos fazendo o culto, mas sim também a nossa vida, nosso dia a dia, porque a gente adora em espírito e em verdade a todo momento. Quando você está andando, quando você está nos seus relacionamentos e você está cumprindo a palavra do Senhor, você está procurando viver, né, conforme os mandamentos do Senhor, está procurando a ter pensamento sadio, atitudes sadias, visões sadias, né? Você está adorando ao Senhor de forma individual, em espírito e em verdade. Então não é só lá na igreja. Jesus orientou em espírito e em verdade, e a gente também faz o culto num lugar formal. Quando junta os dois, é que a gente faz um culto para o Senhor de forma plena. Então destaque isso para o seu aluno, porque muitas pessoas só vão a cultuar na igreja. Quando acaba o culto, ele se desliga, ele acha que está livre, que pode fazer o que quiser, que pode pensar no que quiser, e acabou o culto ali após a bênção apostólica e veio embora e acabou. Não é assim. A gente vive a cada minuto, a cada dia. O cristão ele tem que ter prazer em cultuar o Senhor. Como? Obedecendo seus mandamentos, cuidando da sua caminhada, vivendo de forma ilibada para a presença do Senhor, glorificando a Deus em tudo que ele faz. E aquele momento do culto é um momento de culto coletivo, um momento de adoração, aonde a gente vai buscar e engrandecer o nome do Senhor na igreja, que é o lugar separado para isso. E a gente vai ver isso na Bíblia. Você veja, lá no Antigo Testamento, antes de Jesus dizer que Deus procura os adoradores em espírito e em verdade, lá no Antigo Testamento já tinha o culto em grupo, coletivo, ali no espaço, no templo, né? Se a gente for ver, lá já tinha o tabernáculo, onde eles faziam os cultos, a congregação se reunia em frente ao tabernáculo. Aí depois foi construído o templo, já em Israel, já na terra prometida, ali em Jerusalém, foi construído o templo. E aí você vai ver a importância que tinha ali Israel. O templo era o local central para adoração. Todos tinham que ir ao templo a adorar. Então você vê a importância que é. Tanto é que quando Salomão constrói o templo, você vai ver quando Deus ele consagra o templo,
a presença do Senhor vem de tal forma dentro do templo que os sacerdotes não conseguiam ficar em pé. Então você vê que Deus homologa aquela construção, que Deus aprova aquela construção. Então ele entende ali, a gente entende que sim, o templo é fundamental. Você ter uma igreja, você ter um espaço geográfico ali, físico, para se reunir e adorar o Senhor é fundamental. Isso a gente vê claramente no Antigo Testamento. E a gente ainda vai ver o salmista dizer, ó, Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória, né? Então a gente vai perceber que o salmista está dizendo que ele ama o templo, ele ama a casa do Senhor, ele ama ir para lá. Então a gente percebe a importância de valorizar a nossa igreja, de valorizarmos o nosso espaço ali, onde a gente adora ao Senhor, né? Honrar aquilo ali, cuidar, ter disposição para estar sempre na igreja, frequentar os cultos, faz parte da adoração. Ir à igreja sim, meu irmão, destaque isso para o seu aluno. A gente ainda vai ver mais para frente como muitas pessoas hoje não estão mais valorizando a casa do Senhor. Criaram um sistema de Cristo em casa, de desigrejados. Isso não existe na Bíblia. Lá em Hebreus vai falar claramente, não seja a voz daqueles que abandonam a congregação. A importância de estarmos reunidos é fundamental. Você vai ver em Atos dos Apóstolos como a igreja vivia ali reunida, né, no partir do pão, na adoração, fazia contínuas orações, estava no templo continuamente. A importância de ir para a igreja, de ir para o culto é fundamental. Lembre-se disso. Uma brasa longe do braseiro, ela apaga rapidamente. Então destaque isso para o seu aluno. Vamos valorizar mais o templo. Olha que a gente está falando aqui do Antigo Testamento e veja como era importante a presença do templo. Então a gente hoje tem nossa igreja, então vamos valorizar, vamos honrar, vamos participar dos cultos, porque isso faz toda a diferença na caminhada cristã. Aí depois o salmista ainda vai dizer, ó, um dia no local do culto, ele sente que vale mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Ele preferia ser um servo no templo do que ter um lugar de habitação permanente onde a impiedade abunda. Olha o que o salmista está dizendo para nós, meu. Um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Ele está dizendo para nós que ele preferia ser o porteiro do templo, ter um cargo mais humilde dentro da casa do Senhor, do que ter o melhor cargo aonde habita a impiedade. Então, a gente percebe como é importante estarmos na casa do Senhor. Então, destaque isso para o seu aluno. Hoje em dia, infelizmente, nós vamos ver muitas pessoas trocando o culto, trocando a igreja por qualquer coisa mesmo. É um jogo de futebol na televisão, é um passeio no shopping, é ficar em casa conversando, fazendo qualquer coisa, a pessoa coloca na frente da casa, na frente de ir para o culto, ele coloca como prioridade falta ao culto sem necessidade. Então destaque para o seu aluno que a gente precisa ter sim a nosso momento de separação para ir aos cultos, para participar na casa do Senhor, para nos reunirmos, porque isso é a ordenança bíblica. O salmista está falando claramente aqui a importância que é estarmos na casa do Senhor. Então valorize, meu. Destaque isso para o seu aluno, fale com ele, mande ele valorizar, oriente ele a valorizar o culto, a escola bíblica dominical, o culto, todos os dias que tiverem culto na congregação, participe para a honra e glória do Senhor. Não abra mão, porque isso é muito importante para a edificação das nossas vidas. Aí a gente vai para o capítulo 1.2, aí ele vai falar sobre o culto no Novo Testamento. Né? Aí aqui ele vai abordar mais claramente o que a gente já está falando. Olha no Novo Testamento como é que funcionava. Apesar deles fazerem os cultos em casa, né? Eles cada um se reunia em casa, porque não era muito fácil ir para o templo, para lugares maiores, porque principalmente na época que teve a perseguição, a igreja era perseguida, então eles tinham muito que fazer cultos em casa, em locais escondidos, mas você vai perceber que eles valorizavam o templo.
Eles valorizavam aquilo, um espaço ali para se reunir em coletividade. Ele vai dizer que eles tinham o culto no templo, ele não abria mão do culto no templo em detrimento pelo culto em casa. E a gente vai perceber que eles estavam ali continuamente, ou seja, todos os dias no culto de forma unânime. Todos os dias de forma unânime. Eles estavam continuamente na igreja reunidos com o mesmo propósito, meu irmão. Adorar, louvar, engrandecer o nome do Senhor, cuidar um dos outros. Olha que coisa interessante. A igreja primitiva, a igreja que tinha sinais e maravilhas, que acontecia coisas extraordinárias ali pelos sinais que o Espírito Santo fazia. Olha como é que eles funcionavam. Eles ficavam unânimes no partir do pão, na adoração, na doutrina dos apóstolos. O culto deles era fundamental. E eles faziam o culto em casa e depois se reuniam na igreja. Eles davam valor a isso. Que nós possamos hoje também fazer dessa forma. Tem o seu culto doméstico, sim. Tem o seu culto com a sua família, sim. Tem o seu momento de adoração de forma individual, sim. Mas não abra mão dos cultos na igreja. Procure ir todos os cultos, procure participar, culto na sede, culto na congregação, porque isso vai sempre edificar a sua vida para a honra e glória do Senhor. Seja unânime em pensamento, participe, seja unânime ali com aquele povo, com a igreja, vá com pensamento em adorar, em Cristo, não, fazer um culto cristocêntrico. Tu vai ver como Deus vai abençoar a sua vida para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E aí a gente vem para o capítulo 1.3, né? Culto na atualidade. Aí já é os dias de hoje. E é onde a gente tem que ter maior cuidado para que a gente mantenha o foco como era o culto no Novo Testamento da igreja primitiva. E aí ele vai dizer que Jesus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, independente do lugar. Isso é uma verdade absoluta. Jesus nos ensinou sim, Deus procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por quê? Porque quem adora em espírito e em verdade, ele procura adorar as 24 horas do dia, durante toda a sua caminhada, ele está em adoração, ele está cuidando dos mandamentos, ele está obedecendo, ele está caminhando, ele está fazendo tudo conforme a palavra do Senhor para que apresente um culto, um sacrifício vivo, um culto racional, é um culto vivo, ele é o próprio culto para Deus. Por isso Jesus está falando que o Pai procura esses que o adorem em espírito e em verdade. Mas isso não impede e não anula o imperativo, né, a ordem de participarmos do culto na igreja, né? Porque é na igreja que a gente vai se reunir com os nossos irmãos, é na igreja que a gente vai ajudar uns aos outros, é na igreja que vai se comunicar uns aos outros a necessidade de cada um. A Bíblia vai dizer que na igreja primitiva eles não tinham nada, cada um tinha tudo em comum, eles não tinham nada individual. Tudo era coletivo, porque cada um precisava de alguma coisa, estava tudo aberto ali para os irmãos. Eles viviam numa tamanha comunhão que ninguém tinha mais ou menos, todo mundo tinha igual, estava tudo ali aos pés dos apóstolos e eles iam dividindo, cada um conforme as suas necessidades, porque eles se reuniam, cada um falava os seus problemas, suas situações, e eles juntos conseguiam resolver e todos tinham condições de se sustentar, condições de adorar. Todos mantinham o mesmo nível. Isso era muito interessante. Por isso que a gente tem que ter essa necessidade de ir todos os dias para a casa do Senhor, na hora que tem o culto, nos reunir, apesar de fazermos o nosso culto individual. Porque na igreja você vai ouvir testemunho, você vai contar seu testemunho, você vai orar por alguém, alguém vai orar por você. Aí vive uma adoração, uma comunhão. E aí o Salmo 133 ele se cumpre. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Então a gente vai ver que derrama sim uma unção diferente quando a gente está na igreja. Um ajuda a acender o outro e o Espírito Santo assopra, o braseiro ferve, meu. Por isso eu disse, uma brasa longe do braseiro ela esfria rapidamente. Mas quando você está ali junto, talvez você esteja quase apagando, você se junta com alguém que esteja mais aceso,
o Espírito Santo assopra e aquele fogo pega de novo em você e no outro, e aquilo aviva. Quantas pessoas estão morrendo espiritualmente, estão afundando na apostasia, estão vivendo no pecado, porque perderam a chama do primeiro amor. Mas por quê? Porque simplesmente pararam de caminhar, pararam de ir para a igreja. É muito interessante, se você observar, todas as pessoas que passam por crise, por lutas, por dificuldade, uma das primeiras atitudes dela é justamente parar de ir para a igreja. Ah, não dá, estou passando um problema. Ah, hoje eu não fui por causa disso. Ah, eu não fui por causa daquilo. Pode reparar, quando na verdade a nossa atitude teria que ser o inverso. Aí quando vem a luta, quando vem o vento, quando vem a tempestade, aí mesmo que eu tenho que ir para a igreja, que eu tenho que me reunir, falar com o meu pastor, falar com o líder do meu departamento, pedir ajuda, pedir oração, cantar, adorar junto, orar por outros, orarem por mim, porque assim Deus vai agindo, o Espírito Santo vai assoprando, aquilo ferve, o amor volta, o primeiro amor volta, a chama volta, e você sai de lá edificado e mais forte para vencer aqueles problemas que você está passando. A Bíblia vai dizer claramente lá, não sejamos desses que abandonam a congregação. Olha que coisa. Então, na atualidade, infelizmente, se você for observar, muitas pessoas deixaram ir para a igreja. Ah, porque na igreja aconteceu isso. Ah, porque na igreja aconteceu aquilo. Porque falaram, porque fizeram, meu irmão. Problemas tem em todas as igrejas, mas você tem que continuar. Você tem que encarar, porque junto ali o Espírito Santo vai ajustando, vai arrumando, né? Então a gente não pode deixar essa chama apagar do primeiro amor pela nossa igreja, pela nossa congregação, pela participação nos cultos, para adorar com os irmãos, porque isso faz muita diferença para a edificação da nossa caminhada. Então, destaque isso para o seu aluno e veja, na atualidade, muitas pessoas estão vivendo como os desigrejados, né? Ah, eu não vou mais para a igreja não, mas pode ficar tranquilo, eu oro em casa, eu leio a Bíblia em casa. Meu irmão, preste bem atenção, é na igreja que você recebe a bênção apostólica, é na igreja que você recebe a bênção sacerdotal, é na igreja que você está membrado e tem um pastor que tem a unção de Deus, tem um cajado para te abençoar, para te orientar, para te exortar. Existe uma cobertura espiritual para as pessoas que estão ali. É na igreja que você entrega o dízimo, é na igreja que você recebe orações, que você cultua, que pessoas estão ali ministrando sobre a sua vida. Faz toda a diferença quem participa dos cultos. Lembre disso, destaque para os seus alunos. Existem coisas, a igreja é o verdadeiro local onde a presença do Senhor se manifesta na forma coletiva para abençoar aquele grupo. Se você for ver no início, na igreja primitiva, estavam 120 pessoas reunidas no cenáculo, em um espaço físico, cultuando ao Senhor. Depois de 10 dias de oração, o Espírito Santo desceu, batizou todos os 120 com o Espírito Santo, e foi uma grande manifestação do poder de Deus naquele ambiente que eles estavam continuamente orando ali coletivamente. Então você vê que é bíblico a importância de fazer o culto coletivo, sim. Então destaque isso para o seu aluno, não caia nessa astuta cilada do inimigo de achar que você consegue ser crente dentro de casa sozinho. Isso não existe. Você precisa da igreja, você precisa do pastor, você precisa dos irmãos, você precisa estar em comunhão para que o fogo do Espírito Santo queime na sua vida e te renove e edifique a sua caminhada. Você precisa ceiar, você precisa dizimar, você precisa louvar, engrandecer junto, você precisa abençoar o irmão precisa te abençoar. Faz parte da caminhada cristã. Não caia nessa história de desigrejado, de culto em casa. Isso não vai funcionar. Você vai apostatar, você vai esfriar, e quando tu vê, tu vai estar na mão do inimigo praticando o pecado, e se o Senhor voltar e não tiver misericórdia de você para mandar o Espírito do arrependimento, você vai perecer achando que está indo para o céu, você vai perder a sua salvação dentro de casa. Cuidado com essa história, meu irmão.
cuide disso. O culto foi feito para a igreja, o culto foi feito para se reunir. Não é à toa que o Senhor instituiu pastores, diáconos, evangelistas. Não é à toa que existem os cargos dos professores. Não é à toa que existe toda uma organização para a igreja existir, para que você possa estar lá. Isso não foi feito à toa, é porque precisa. Deu? Então destaque isso para o seu aluno. E nós precisamos estar ali para adorar e cultuar o Senhor. Quando você for à casa do Senhor, não vá simplesmente para cumprir tabela ou cumprir liturgia para alguém ver que você foi. Aquilo não é um emprego, não é uma empresa. Vá para a casa do Senhor, como o salmista diz, alegre, eufórico, com alegria no coração. Mesmo que você esteja em dificuldade, mesmo que você esteja em luta, vá, meu irmão, vá. Mesmo que você esteja fraco, esfriando, vá e chega lá, você cai no braseiro, você se junta com outras brasas, o Espírito Santo assopra e te reanima de novo. Então, destaque isso para o seu aluno. E a gente fecha aqui o capítulo 1, falando, né, sobre o culto no Antigo Testamento, o culto no Novo Testamento e o culto nos nossos dias de hoje, na atualidade, né? Então, a gente viu em forma comum que nesses 3 momentos, todos eles vão sempre desembocar num culto, em um espaço físico, onde vai ser feito um culto coletivo para a honra e glória do Senhor. Então, destaque isso para o seu aluno e a gente finaliza esse capítulo dizendo: eu ensinei que a adoração envolve não apenas o lugar formal onde nos reunimos para cultuar a Deus, mas tudo o que fazemos em nossas vidas. Então, a gente viu aqui a importância desse binômio, adorar o Senhor em espírito e em verdade, que é o nosso dia a dia, a nossa caminhada, quando ninguém está vendo, quando você está sozinho, está aí na sua casa, no seu emprego, no seu relacionamento familiar. Então, quando você obedece ao Senhor, cuida dos seus mandamentos, mantém uma ética cristã na sua caminhada, você está adorando a Deus em espírito e em verdade. E a gente vê o outro lado do binômio, que é o quê? O culto formal dentro da igreja, louvando, engrandecendo ao Senhor de forma coletiva, debaixo de uma autorização, debaixo de uma bênção sacerdotal, e você vai ver que juntando os dois, aí você forma um culto verdadeiro, em adoração completo ao Senhor, que ele agrada a ele, e ele recebe como incenso agradável as suas narinas e derrama as suas bênçãos sobre as nossas vidas, para a honra e glória do Senhor. Não é à toa que o Salmo 133 vai falar sobre a importância de estarmos o quê? Unidos, e é nesse contexto que nós vamos entrar no capítulo 2. Vai falar o culto é relevante para a comunhão, pela comunhão, ele é relevante, aquele culto se torna agradável ao Senhor naquele espaço físico ali, porque justamente estamos em comunhão um com o outro. Porque a Bíblia diz, meu irmão, que Deus não habita em templos feitos por mãos, sabe? O que acontece? Nós nos reunimos lá, a presença do Senhor está naquele ambiente. Se a gente se reunir numa praça, a presença do Senhor vai para a praça. Se a gente se reunir numa escola, a presença do Senhor está na escola. A presença do Senhor está aonde os seus servos, aonde os seus adoradores estão juntos, reunidos e o adorando, sabe? Vai num estádio, vai num campo, aonde você se reunir. Entende? Então, a relevância do culto é pela comunhão. Deus se agrada desse espaço físico e é justamente porque junta todo mundo. Ele gosta que o povo esteja reunido num só pensamento, num só foco, que é para louvar e engrandecer o seu nome. Então, aquele espaço ali fica reservado para adoração ao Senhor. O Senhor habita, o Senhor se agrada para a honra e glória do nome dele. E aí a gente vai aqui para o capítulo 2.1, comunhão com Deus, né? Então devemos entender que a gente vai ali naquele culto, junto com as pessoas, para ter comunhão com Deus. O culto é sinônimo da presença do Senhor, né? Então a gente precisa entender que a frequência no culto, tudo é para a gente conduzir a gente à presença do Senhor. Então, destaque para o seu aluno. Quando a gente se reúne na igreja, a primeira coisa que vai fazer é a comunhão com Deus. Por quê? Tudo que é feito ali é focado para adorar a Deus. Então, se a gente vai louvar é para Deus, se a gente vai cantar é para Deus, se a gente vai ler a palavra é para Deus, se a gente vai tirar a oferta é para Deus, tudo que está sendo feito ali, o foco é para Deus. Por isso é importante, porque ali naquele ambiente
não há nada que distraia, não há nada que tire o seu foco. É um ambiente separado por um período para que você fique focado nas coisas de Deus. Quando a gente fica em casa e faz um culto doméstico, alguma coisa, às vezes você está em casa, aí alguém está vendo uma televisão, alguém toca um telefone, então o ambiente ali não está 100% para adoração a Deus, porque pode ter pessoas ali dentro da sua casa que não estão na mesma pensamento, que não estão adorando ali. Então não estou dizendo que não é para ser feito, sim, é para ser feito o culto doméstico. O que eu estou dizendo é que na igreja, além da comunhão com os irmãos, tudo que é feito ali é focado para adoração ao Senhor. Por isso é que nós temos que observar a liturgia dos nossos cultos, para ver se está tudo conforme a palavra, se o foco é para Deus, se não estamos nos desviando e levando pessoas para ser mais destaque do que o próprio Deus. Então a gente precisa entender que aquele ambiente ali é focado, é tudo para a presença do Senhor tomar aquele ambiente, é a busca da presença do Senhor. Esse é o nosso objetivo. Então, a gente precisa frequentar os cultos, ter frequência nos cultos, ter constância nos cultos, para que a gente consiga alcançar uma verdadeira adoração ao Senhor e temos comunhão com Ele. Depois a gente tem a relevância da coinonia, que é a comunhão entre os irmãos, justamente para que o Salmo 133 se cumpra. Então a gente entende a relevância da igreja para que a gente tenha agora comunhão com os irmãos. Entendeu? Então o culto é quem? São a comunidade cristã reunida, para que a gente busque e viva intensamente a presença de Deus. Então ali a gente está buscando a Deus de forma coletiva, um cuidando dos outros, e isso aí agrada ao Senhor. Por isso a importância de nos reunirmos na igreja, né? Eles tinham tudo em comum. A igreja primitiva, eles se reuniam no mesmo ambiente, eles tinham o mesmo pensamento, era a unidade, eles tinham a comunhão, eles tinham o objetivo de estar junto com tudo, né? O verdadeiro cristão, ele tem prazer na companhia dos seus irmãos. Então por isso é importante na igreja não ter picuinhas como acontecia na igreja de Corinto. Não é importante não termos partidarismo, grupinhos dentro da igreja. Isso precisa acabar. Não, Deus não se agrada de divisões. Ali é para ter unidade, comunhão, coinonia. Então a gente tem que destacar isso para o nosso aluno. O capítulo 2.2, comunhão com os irmãos, é fundamental. E muito infelizmente, muitas das vezes, o que nós vemos é igrejas que têm problemas sérios entre irmãos, que se reúnem ali, irmão não fala com o outro, fica um em cada ponta. Isso é péssimo para a adoração ao Senhor, isso não funciona. O Espírito Santo é sensível, ele percebe que não há unidade e ele não se manifesta, ele não habita em ambientes onde tem divisão, onde tem celeuma, onde tem partidarismo, onde tem grupinhos. Isso não agrada o Espírito Santo. Então você precisa ir pronto a adorar o Senhor em comunhão com seu irmão, sabe? Você precisa estar ali no mesmo pensamento, colocar as diferenças de lado, perdoar seus irmãos. E quando você entrar na porta da igreja, se reunir, naquele momento você precisa estar pedindo perdão, se reunindo com seus irmãos, deixando as picuinhas de lado e se ajustando para oferecer um melhor culto ao Senhor, porque o Espírito Santo percebe, ele sonda os corações, ele sonda os pensamentos, não tem como enganar, não tem como disfarçar. Então ele percebe que não há unidade, ele não se manifesta. É por isso que muitas das vezes a gente vê cultos vazios, cultos frios, cultos automáticos, onde a presença do Senhor não se manifesta. Por quê? Porque tem pessoas ali que estão de celeuma, em brigas com os irmãos. Então isso é muito ruim. Então a gente tem que voltar, né, a ser como a igreja primitiva, ter prazer na presença dos nossos irmãos, ter prazer em nos reunirmos, em estarmos na casa do Senhor, em orarmos um pelos outros. Isso não pode cair por terra, isso tem que estar mantido. E nos dias de hoje, infelizmente, se tornou um ambiente muito individual. Todo mundo só vê a sua parte, só se junta com os que conhece, e aí não tem mais aquela comunhão. Isso precisa cair por terra. A gente precisa
voltar a ter a comunhão da igreja primitiva, para que a gente possa alcançar as maravilhas e a presença do Senhor como eles alcançavam naquela época. E é justamente nesse contexto de resultado da comunhão que vem o capítulo 2, o tópico 2.3, resultado da comunhão. Por que que é importante ter comunhão com Deus e comunhão com os irmãos dentro daquele ambiente? Para quê? Para que Deus possa derramar a sua unção e possa nos restaurar, e possa nos abençoar, e possa nos curar, e possa mudar a nossa situação, mudar a nossa sorte. Veja, meu irmão, como é importante estarmos reunidos. Você vê lá, os 120 reunidos no cenário, Deus derramou o quê? O Espírito Santo. Eles foram batizados no Espírito Santo, eles foram transformados, eles foram renovados, eles foram avivados, eles foram encorajados a fazer aquilo que Jesus mandou aí, pregar o evangelho. Você vê que quando eles saem daquela situação ali, daquele cenáculo reunido, depois deles serem revestidos de poder, meu irmão, eles mudam. Eles estavam outrora com medo, trancado, né? Com medo, não sabia como fazer. Agora eles têm ousadia. Você vai ver os apóstolos no sinédrio, eles ousando, dizendo é melhor obedecer a Deus do que a homem. Eles apanhavam, mas saíam regozijando porque estavam fazendo a obra do Senhor. Eles tinham autoridade, eles tinham ousadia de colocar a mão sobre os enfermos, a expulsar os demônios. Você vai ver que eles mudaram a sua caminhada depois dessa bênção que eles receberam por estar reunidos. Você vai ver também lá, a igreja fazia contínua oração por Pedro. Olha que milagre extraordinário. A oração contínua que a igreja fazia por Pedro fez ele ser solto lá na prisão. Olha que coisa interessante. Então a gente vai perceber a importância, o resultado que é você estar na igreja, buscando a Deus, fazendo as coisas que agradam a Deus. A música, os louvores, a oferta, a comunhão com os irmãos. Aí você tem comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. Deus derrama da sua unção, derrama do seu poder e as pessoas são curadas, são batizadas do Espírito Santo, são renovadas, são animadas, são libertas. Você entra pesado, você entra triste, você sai alegre, cabeça erguida, renovado. Não é assim, meu? Quantas vezes você chega na casa do Senhor meio desanimado, meio sem força, recebe uma palavra, Deus usa alguém para ministrar sobre a sua vida, você recebe uma porção, alguém revela alguma coisa, te dá uma palavra de ânimo, você sai dali forte como um leão para estourar mais uma semana, para vencer por mais que as lutas, por mais que as dificuldades venham, você sai renovado, caminha mais uma milha, caminha mais 2 milhas, aquilo ali enche a sua bateria espiritual. Por quê? Porque é o resultado da comunhão. Por isso que é importante ir lá, meu. Não negligencie os cultos. Ah, mas é de criança, mas é isso. Mas não, vai em todos. Você pode ir, vá. Entendeu? É quarta, é sexta, é sábado, é domingo. O dia que tiver e você puder ir, vá. Coloque como prioridade. Porque nesses cultos o Senhor muda a história, meu. O Senhor muda a história da nossa caminhada num culto, num simples culto que muita gente não espera nada. A presença do Senhor vem e muda a história. Entende? Então essa é fundamental e é resultado da comunhão. Destaque para o seu aluno. Nosso comentarista aqui ele vai falar sobre isso. Um dos principais sintomas de apostasia, de esfriamento espiritual, que tem que chamar nossa atenção, é quando baixa a frequência nos cultos. O irmão parou de ir, o irmão ia todo dia, deu uma sumida. Pode pesquisar que ele deu uma esfriada, deu uma desanimada, aconteceu alguma coisa. Porque quando a gente tem o fogo do primeiro amor aceso, a chama do amor por Deus aceso, você quer estar presente ali, você quer estar no ambiente que fala de Deus, que faz as coisas para Deus, aquilo te atrai, aquilo te impulsiona, te puxa, você quer estar ali presente. Mas quando a coisa começa a esfriar, aí a pessoa dá aquela sumida, e é a hora que você tem que ir lá, como aqueles 4 homens fizeram com aquele paralítico, pegar, carregar essa pessoa no colo, sim, literalmente, e botar lá na casa do Senhor para que Deus renove e ele seja ali inflamado, porque uma brasa vai juntar com outra e elas vão pegar, porque o Espírito Santo assopra a cinza e o fogo levanta para a honra e glória do nome do Senhor Jesus.
Então destaque isso para o seu aluno e nós vamos avançar. E a gente finaliza o capítulo 2 dizendo que a palavra comunhão expressa a intimidade que deve haver na vida cristã, tanto com Cristo, bem como com os irmãos. Então destaque isso para o seu aluno. A comunhão é a intimidade que deve haver na vida cristã com Cristo e também com nossos irmãos. Então destaque isso para o seu aluno. Veja a importância que tem estarmos reunidos na casa do Senhor. E o capítulo 3 vai falar sobre os elementos centrais do culto, que são a palavra de Deus, a oração e a adoração. Então a gente vai falar no 3.1 que a palavra do Senhor é fundamental, é o centro. Então o culto ele tem que ser baseado na Bíblia. O culto ele precisa ser feito conforme a palavra do Senhor, porque não é qualquer culto que Deus aceita. Inventar moda, fazer um monte de coisa diferente, onde aparece mais o homem do que a palavra, Deus não está recebendo. Então destaque isso para o seu aluno. A palavra é fundamental, a palavra é central para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então a gente tem que prestar atenção nisso, meu. Muitas igrejas estão deixando a Bíblia de lado, tem lugar que nem prega mais, meu. É um monte de gente cantando, é um monte de apresentação, é um monte de coisa que a palavra ficou por trás, ficou por último, às vezes nem tem. Olha como pode você ir para um culto e não ter a ministração da palavra. É o elemento central, é o principal que tem que haver. Então destaque isso para o seu aluno. A palavra de Deus é o mais importante alimento no cardápio espiritual do crente. Você precisa ter a ministração da palavra. Sabe? Você precisa ouvir a palavra para ter a fé. Deus, você vai ter a leitura da palavra em casa, mas Deus vai revelar aquela palavra em alguém lá na igreja e você vai receber uma palavra em cima do que às vezes você leu e nem percebeu, porque Deus revelou aquela outra pessoa. Então você vê a importância que tem estarmos na casa do Senhor para ouvir a sua palavra. O desprezo da palavra de Deus traz cultos sem conteúdo, vidas vazias, leva uma superficialidade espiritual que adoece. Muitas pessoas estão morrendo em casa, apostatando espiritualmente, porque vivem uma palavra superficial, não mergulham na palavra do Senhor. E aí querem fazer só aquela leitura por cima, não estudam, não ouve uma ministração, não recebe uma palavra revelada de Deus para sua vida. Meus irmãos, é fundamental ouvir uma pregação, ouvir o que Deus preparou aquela pessoa para te falar. Isso é muito importante, porque vem às vezes uma verdade ali, uma frase, uma palavra que o pregador usa, Deus usa ali na sua vida e muda a sua história. Uma profecia, um ato profético que aquele pregador é estimulado por Deus a fazer dentro da sua palavra, muda a sua história. Então é importante nós entendermos que vamos para o culto com o objetivo de ouvir a palavra de Deus revelada a alguém que vai pregar para nós. Então a palavra de Deus tem que ser central, o culto tem que ser feito de forma bíblica. Igrejas que não estão levando a Bíblia a sério ou não colocam ela como centro, então estão fadadas a ter problemas e a ter cristãos doentes. Então destaque isso para o seu aluno. Tudo que foi feito ali na palavra do Senhor tem que ser feito conforme as Escrituras, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E a gente vai agora para o capítulo 3.2, o efeito da oração coletiva. Destaque isso para o seu aluno. Antes de nós entrarmos no 3.2, só mais um detalhe aqui na palavra de Deus é central, porque a gente vai ver que não é qualquer culto que Deus aceita, como eu já disse, e a gente vai ver isso na Bíblia. Quando você vai ver Davi trazendo a arca da aliança, que era o elemento central do culto no templo, para Jerusalém, para fazer o culto ali para Deus, quando ele traz a arca, ele traz de forma errada, não faz conforme a lei mandava, nos ombros, pela vara, os sacerdotes carregando. O que ele faz? Bota no carro de boi. Aí o que aconteceu? Deu aquele problema, Uzá botou a mão, foi fulminado por Deus. E aí ele vai perceber, rapaz, eu fiz o culto, não levei a sério a lei do Senhor, deu errado, o Senhor não aceitou.
Por mais que a intenção de Davi fosse boa, por mais que a intenção de Uzá fosse boa, mas eles não botaram a palavra em primeiro lugar. E aí o que aconteceu? Deus não aceitou e fez ruptura no meio deles. Aí Davi se sentiu ali e falou: ih, fiz errado. Se arrependeu, se corrigiu, recomeçou, fez o culto correto e depois ele conseguiu levar a arca do Senhor. Então destaque isso para o seu aluno. É necessário fazer conforme a palavra do Senhor. Por mais que as pessoas tenham boa intenção, por mais que a pessoa tenha ali uma boa ideia, tenha alguma coisa, se não está dentro da Bíblia, não dá para fazer, porque Deus não vai aceitar, porque a palavra dele é o central, ele vela pela sua palavra para cumprir. Então, por mais que às vezes você queira agradar, se não está na palavra, não dá certo. Às vezes é melhor fazer simples, meu irmão, muito simples, mas dentro da palavra, do que fazer coisas mirabolantes que não está na palavra de Deus e Deus não vai aceitar. Olha que coisa. Então é melhor fazer o simples e fazer o que está baseado na palavra, para que Deus possa receber e possa nos abençoar para a honra e glória do Senhor. E aí a gente sim agora vai para o capítulo 3.2, o efeito da oração coletiva. Mais um motivo para a gente participar dos cultos e estarmos na casa do Senhor. A oração coletiva é fundamental para vermos grandes milagres. Pode perceber na Bíblia aí os grandes milagres, momentos mais emocionantes, que Deus fez mais maravilha. Você vai ver como tinha todo mundo junto ali orando. Você vai ver no caso lá de Josafá, ele reúne todo o povo, criança, adolescente, mulher, jovem, todo mundo que podia ir, reuniu para buscar o Senhor em oração, e aí Deus deu vitória contra aqueles 3 reinos que se reuniram contra Josafá. Você vai ver no Novo Testamento, a igreja reunida de forma contínua, fazendo oração por Pedro, e Deus de forma espetacular, sobrenatural, extraordinária, livrou Pedro da prisão, daquela forma milagrosa que ele ia ser morto. No dia seguinte, Deus livrou Pedro da morte por causa da oração. A Bíblia é clara, a igreja fazia oração contínua e Deus salvou Pedro lá. Se a igreja não tivesse se reunido, Pedro teria sucumbido. A oração fez toda a diferença. Você vai ver lá no caso de Esté, 3 dias de jejum, vamos nos reunir, vamos orar, vamos buscar para que o rei recebesse ela na sala e ouvisse os seus pedidos. Olha que coisa. Neemias reúne também com Esdras ali o povo, faz a leitura da palavra, reúne, faz oração quando eles estão voltando do cativeiro, e você vai ver as grandes maravilhas que Deus faz, como o povo tem um avivamento quando é colocada a palavra, quando é reunido em coletividade para buscar o Senhor. E você vai ver na Bíblia o Senhor mesmo falando: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e se o meu povo, não é se o rei, não é se o sacerdote, não é se o príncipe, não é se o homem, não é se o vendedor, não. Deus falou: se o meu povo. Quando ele diz o meu povo, ele está incluindo todo mundo. Criança, jovem, adolescente, mulher, o rei, a rainha, o príncipe, todo mundo é povo de Deus. Então quando ele diz se o meu povo, se o povo reunir, se humilhar, orar e jejuar e se arrepender dos seus maus caminhos e confessar suas falhas, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Irmão, a diferença que faz a reunião, a oração coletiva é extraordinária. Então destaque isso para o seu aluno. Mais um motivo para você que está desigrejado aí, voltar correndo para a congregação, se amembrar e participar dos cultos, porque a oração coletiva faz muita diferença. A oração de um justo pode muito seus efeitos. Imagina de uma igreja toda que é justificada pelo Senhor, orando unânime por uma só causa. Quantos milagres a gente vai ver na igreja, Quantas pessoas são curadas? O pastor chama: meus irmãos, vamos orar por essa pessoa aqui. Todo mundo bota a mão e ora ali. Aquela pessoa recebe um milagre, é liberta de demônio, Deus faz maravilha, cura a alma, cura o espírito, cura o corpo. Meu irmão, faz toda a diferença a oração coletiva. Se você soubesse, você não deixaria de ir para um culto, e principalmente os cultos de oração, que é onde o povo quase que não vai. Então a gente tem que destacar isso para os nossos alunos. Destaque aí,
Faz a diferença. Orar em comunhão, orar em coletividade, participar dos cultos, ir para culto de libertação, culto de doutrina, culto de oração. Sempre tem uma ministração ali que o Espírito Santo de Deus faz o pregador, faz o pastor fazer, que vai fazer diferença na sua e na minha vida. Então destaque isso para o seu aluno aí. Você vai ver lá no cenáculo, os 120 reunidos, o Espírito Santo desceu. Foi a primeira vez que o Espírito Santo desce. Foi o momento que ele desceu à terra, foi depois que Jesus prometeu que revestiu eles de poder, eles foram batizados no Espírito Santo. Como? Reunião. Estavam reunidos no mesmo lugar, no mesmo pensamento, no mesmo propósito, cumprindo a palavra do Senhor. O Espírito Santo se agradou, desceu, batizou todo mundo. Foi sinais e maravilhas. Dali eles saíram fortificados extraordinariamente para fazer a obra do Senhor. Então destaque isso para o seu aluno. É mais um motivo que você não pode ficar em casa olhando e dizendo que está com Cristo em casa e fazendo o seu culto individual. Você precisa tirar momentos para ir para o culto junto, para fazer as orações em grupo, a oração coletiva. Isso faz toda a diferença. E hoje em dia, então, que a gente tem a internet, que a gente tem os celulares, as redes sociais, você faz oração coletiva de dentro de casa, entendeu? Você bota todo mundo reunido numa sala online. Nós vimos isso aí na pandemia, onde não podia ir para os templos, fazia os cultos online e Deus operou maravilha, porque está todo mundo reunido. Está todo mundo no mesmo pensamento, no mesmo propósito. Então é fundamental irmos para o culto, fazemos reuniões coletivas sim, e se não puder, faça online, assista o culto online, mas vá para a casa do Senhor, que aí você recebe uma ministração presencial, a pessoa bota a mão na sua cabeça. É fundamental. A oração coletiva pode muito mais em seus efeitos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, quanto mais de muitas pessoas. Então é fundamental o culto coletivo dentro da igreja, sim, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, fazer essa oração contínua. E em casos excepcionais, se não tiver como ir, se você tiver numa enfermidade, não conseguir ir, tiver uma catástrofe, tiver enchente, chuva, alguma coisa diferencial, em caso extraordinário, aí você usa a internet, faz o culto online e participa do grupo, todos juntos, reunidos de forma online, que Deus também vai preparar. Mas o Senhor sonda os corações, tá? Ele sabe se você tinha como ir ou não, porque o foco é ir presencial, é reunidos presencial para que Deus derrame. Mas se por alguma casa extraordinária não der, você recorre ao culto online, você recorre a orações em grupo através da internet, que é uma das ferramentas que Deus colocou para nós, porque Deus é que criou as coisas, Deus é que traz a modernidade para nos ajudar a pregar o evangelho, a divulgar o seu nome. Então destaque isso para o seu aluno. E agora a gente finaliza, com o capítulo 3.3, o valor da adoração coletiva. Então aqui é fundamental, nos reunimos para orar, nos reunimos para ficar em comunhão, e a adoração vamos louvar o Senhor junto, vamos participar do Senhor do culto junto, deixando o Espírito Santo ser o dirigente do culto. Então o pastor ele tem que estar sensível à direção do Espírito Santo, que às vezes o Espírito Santo ele guia para fazer coisas às vezes um pouco diferentes do que já estava comum, de que é o comum de fazer. Então a gente fica sensível, porque uma adoração coletiva, o Espírito Santo quer fazer sinais e maravilhas, nós temos que nos sujeitar à sua direção. Então destaque isso para o seu aluno. Para que tenhamos uma adoração coletiva saudável, nós precisamos deixar o Espírito Santo guiar. Então tudo é feito ali para engrandecer o Senhor de forma cristocêntrica. Quando eu for louvar, quando for cantar o hino da harpa, quando for ler a palavra, fazer o devocional, a ministração da palavra, a oferta, tudo é feito para louvar e engrandecer o nome do Senhor, para que a presença dele esteja ali. Por isso Paulo vai nos orientar. Quando a gente for nos reunir para cultuar, faça tudo de forma para edificação. Quem for cantar, cante para edificar. Não cante para aparecer, para você mostrar que sabe cantar mais do que o irmão. Não pregue para aparecer mais do que o irmão. Não louve para querer mostrar para o pastor que você sabe cantar mais do que o ministro de louvor. Olha, meu irmão, cuidado com isso.
Deus sonda o coração, olha o que Paulo está falando. Quer reunir, quer adorar. Quando vocês for fazer qualquer coisa coletiva, faça para edificação, para a glória do Senhor. Faça tudo com ordem e com decência. Essa é a nossa adoração coletiva. Então, a gente precisa guardar isso na nossa tábua do nosso coração. Quando você for para a casa do Senhor, se você vai fazer qualquer coisa ali, faça para Deus ver. Não tente ali aparecer mais, mostrar mais do que os outros, que você é melhor, que você sabe mais, não, porque Deus sonda, Deus percebe. E esse tipo de sentimento o Senhor não aprova, e não vai ter a presença dele ali plena. Então você tem que entender que a adoração coletiva é para Deus. Não é para você, vou aparecer mais, vou me destacar mais, não. Procure fazer tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Então destaque isso para o seu aluno, vá para o culto adorar o Senhor. Então vá para o culto com quem estiver lá, ainda tem esse detalhe. Muitas pessoas só gostam de ir para a igreja quando o pastor está, se for auxiliar ele não vai. Muitos só gostam de ir quando tem o grupo de louvor fulano que vai cantar, se for o outro não vai. Isso não existe. Quando você vai se reunir de forma coletiva para louvar a Deus, seja com quem estiver lá. Então, infelizmente, muitas pessoas ainda têm esse mau hábito de tentar chegar na igreja e ver quem vai cantar, quem vai pregar. Ah, então não vou não. Ah, esse fulano, não vou não. Isso aí não existe, porque a adoração é para Deus. Se todo mundo está ali para edificação, seja quem for, estiver dentro da palavra, estiver focado em Cristo, vai nos edificar. Então, guarde isso no seu coração. Você vai para a casa do Senhor para adorar ao Senhor. Você não vai lá para ver fulano cantando, para ver Beltrano cantando, para ver fulano pregando. Não, você vai ver para ver o Espírito Santo agir. Você vai para louvar o Senhor, você vai dar para a glória do Senhor, você vai fazer a presença do Senhor estar sobre a sua vida. Você vai lá ser grata a Deus por tudo que Ele fez. Você vai dar suas dízimos, suas ofertas, por amor ao Senhor, independente de quem esteja. Destaque isso para o seu aluno. Essa é a adoração coletiva. Se nós não fizermos assim, o Espírito Santo não nos guiar ali naquele ambiente, o nosso culto coletivo ele fica frio, ele fica vazio, ele fica sem forma, ele fica chato, monótono. Deus não recebe isso. Deus gosta de euforia, Deus gosta de voluntariedade, Deus gosta de animação, Deus gosta de alegria, Deus gosta de adoração genuína mesmo. Por mais simples que seja, se for verdadeira, Deus recebe. Então destaque isso para o seu aluno. E a gente finaliza mostrando que nós ensinamos que os 3 elementos centrais e imprescindíveis para o culto é a palavra de Deus, a oração e a adoração. Não pode faltar a palavra de Deus, oração e adoração num culto. Então você e eu somos responsáveis pelo culto. O pastor orienta, o pastor dirige, tem a liturgia, mas se você não adorar, se você não orar, se você não participar, não teve culto, não teve adoração coletiva. Então, destaque isso para o seu aluno, que cada um de nós somos responsáveis pelo culto que vamos prestar ao Senhor da melhor maneira. E para concluir, a gente vai ter que ali um ambiente trata-se de um tempo, um ambiente na igreja trata-se de um tempo oportuno e importante para o verdadeiro adorador cultivar e manter a real comunhão com Deus, sendo ao mesmo tempo edificado pela sua palavra e fortalecido pela oração e comunhão. Então ali é um momento que a gente vai cultivar e manter uma comunhão com Deus e ao mesmo tempo ser edificado pela sua palavra, fortalecido pela oração e pela comunhão com os irmãos. Por isso é fundamental estarmos no culto na igreja, porque você vai adorar o Senhor, mas você também vai receber a edificação, o testemunho do irmão. Por isso que não dá para ficar só em casa, porque em casa você adora a Deus, mas cadê o testemunho do irmão? Cadê o louvor que o outro irmão vai fazer para te edificar, para liberar uma palavra, uma oração que você vai fazer pelo seu irmão, uma mão dada, uma glória a Deus junto? Não vai ter dentro de casa. Você às vezes em casa está sozinho. Então por isso é importante a gente participar dos cultos coletivos dentro da casa do Senhor. Destaque isso para o seu aluno, massifique isso para ele. Não deixe o comodismo, não deixe esse movimento da atualidade dos desigrejados
contaminar a sua vida, não. Continue sendo um crente raiz, que vai para a igreja, que leva a Bíblia embaixo do braço, o que tem prazer de estar na casa do Senhor. Isso é o cristão genuíno, é o cristão que tem prazer em se arrumar, em botar a melhor roupa, botar a Bíblia embaixo do braço, ir para a casa do Senhor, dar a paz do Senhor, apertar a mão do irmão, abraçar o irmão, liberar uma palavra, orar pelo irmão, interceder pela vida do irmão. Isso faz parte do culto, Deus se agrada. Enquanto tu faz isso, Deus trabalha na tua vida e vai te abençoando. Libere essa palavra aí para o seu aluno, que Deus abençoe. E você, meu irmão, que por um acaso está assistindo aqui com a gente e está desanimado, está desigrejado, está em casa, está achando que está servindo a Deus em casa, eu libero uma palavra de vitória na tua vida, de uma profecia, que Deus renove as tuas forças, que o Espírito Santo vai aí agora, aonde você estiver, e acenda a chama do primeiro amor de novo no teu coração, que a chama volte a arder, que esse fogo do Espírito Santo queime todas as cordas que estão prendendo as tuas pernas para você não conseguir chegar à casa do Senhor, que caia por terra agora todo o trauma, tudo que está te paralisando em nome de Jesus, para que você volte a ter vida e vida em abundância na presença do Senhor, volte a caminhar, volte a estar membrado na casa do Senhor, volte a ter um pastor sobre a sua vida, uma bênção sacerdotal sobre a tua casa, volte a sentar à mesa do Senhor, volte a dizimar, volte a ofertar, para que você volte a sentir a verdadeira presença do Senhor na sua vida e você seja edificado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que você receba essa palavra aí, que Deus te abençoe neste dia ou no momento que você estiver vendo esse vídeo, para a honra e glória do nome do Senhor. E você está professor, tenha uma boa aula, que Deus te abençoe, que você consiga ministrar uma aula abençoada para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima lição, se assim o Senhor permitir, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz.